Olá, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Vou falar de um ponto aqui que tem aparecido cada vez com mais frequência no dia a dia, porque afinal de contas, a LGPD ela não se afastou, ela não reduziu, ela simplesmente tem proliferado com mais força no dia a dia das organizações, mas, obviamente, as organizações elas tendem a talvez se esquecer do tema, à medida em que tu não vê grandes fiscalizações ou tu não vê empresas sendo multadas e no Brasil é mais ou menos assim, né? As organizações são reativas a pressões, a fiscalizações e tudo mais. E aí o que a gente começa a ver no mercado, e que eu estou chamando de privacy washings, que é aquelas organizações que simplesmente fazem de conta que implantaram programas de privacidade e seguem a vida normal como sempre fizeram. E, obviamente, a gente começa a achar estranho esse tipo de comportamento, porque se a gente fizesse aqui uma analogia e uma paródia, por exemplo, com aquela obra da Alice no País das Maravilhas, que é um conto infantil lá do século XIX, a gente vai ver que nesta obra a gente tem vários ensinamentos para o mundo empresarial que conecta um pouco com essas privacy washing, né? As organizações que fazem de conta que se organizaram a LGPD, né? Nessa, nesta obra infantil, a gente tem um momento muito interessante quando a Alice, por exemplo, ela, numa encruzilhada com muitos caminhos e muitas placas de sinalização, ela fica perdida e não sabe para onde ir. E aí surge o famoso gato risonho e eles travam um diálogo muito interessante que casa com o momento das organizações em relação a programas de privacidade. A Alice, perdida, pergunta para o gato: O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que eu devo tomar para sair daqui? E aí o gato responde rapidamente: Olha, isso depende muito para onde você quer ir. E a Alice: Mas eu não me importo muito para onde. E o gato: Então, não importa o caminho que você escolha. Quando a gente faz essa simples analogia desse diálogo do gato com Alice nessa obra infantil e a gente analisa o comportamento das organizações em relação a programas de privacidade, tem tudo a ver. Porque uma mudança organizacional, que é a provocação da LGPD, requer o quê? Um planejamento, uma criação de objetivos, metas de curto, médio e longo prazo, para que tu consiga fazer a transformação. E, obviamente, hoje, como as organizações transformaram esse change management da LGPD numa figura jurídica ou num tema jurídico e praticamente delegaram para os advogados resolverem, é óbvio que ficou constrangedor nas organizações verificar que as organizações não seguiram programas de privacidade. Elas criaram planinhos de ação para se defender de uma eventual fiscalização, mas não trouxeram para dentro do seu propósito essa inspiração de usar a LGPD como argumento, como alavanca, como mola, para avançar dentro dos seus modelos de negócio. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando eu recebo pedidos de propostas de consultoria, de colegas advogados, às vezes. Na maior parte das vezes, eles me pedem propostas de consultoria. E aí fica muito constrangedor quando eu pergunto, tá, mas o que que você quer resolver na empresa? E aí o contratante não sabe o que quer. É Alice no País das Maravilhas. Não importa o caminho, não importa a proposta, não importa o preço que tu receber, ou talvez só importe o preço. Como quem está contratando consultorias de LGPD não sabe quais são os entregáveis, eles não têm como mensurar se a proposta é boa, se é ruim, se precisa mais horas, mais tempo, menos tempo, se precisa A, B ou C durante a jornada.
E aí eles acabam aceitando uns escopos assim galácticos, porque não sabe o que pedir. E aí eles se enredam com discursos evasivos de pseudos profissionais que fizeram cursinhos de LGPD em modelo EAD, e aí contratam o consultor baratinho ou o consultor famoso, porque para quem não sabe o que quer com a LGPD, qualquer proposta, qualquer curso, qualquer consultor serve. Então, isto é constrangedor porque eles perdem um grande momento de amadurecer o modelo de governança e aprimorar o nível de gestão que a organização mereceria, porque a LGPD impõe essas mudanças de processos. E não é à toa que a gente recita aos quatro cantos que a LGPD é uma lei multidisciplinar. Eu tenho que discutir com a área de tecnologia como é que eu vou construir novos sistemas, eu tenho que discutir com a RH como eu vou fazer uma entrevista de seleção, e eu tenho que discutir com o marketing como é que nós vamos fazer abordagens em eventos e em pesquisas de satisfação. Vejam, não é um tema eminentemente jurídico. A teoria jurídica direciona, ela propõe, mas ela não resolve. Então, quando as empresas percebem que elas têm um conjunto de documentos, por exemplo, a política de privacidade ou a política de cookies no site, elas acham que estão adequadas à lei. Mas, na verdade, o que nós estamos falando são de empresas privacy washing, que se enganam e enganam o mercado, que estão adaptadas a um programa de governança, quando, na verdade, elas sequer desenvolveram o programa de privacidade que está bem descrito no artigo 50 da lei. E aí o que acontece? Quando elas passam por uma auditoria externa, né, principalmente externa, elas precisam fazer tudo isso de novo. Elas precisam recontratar novos prestadores de serviço. Isso gera novos custos, gera muito retrabalho, porque provavelmente tudo que foi feito vai ter que ser feito de novo, ou vai ter que ser revisado. E aí contamina a organização inteira com descrédito e impaciência, porque os gestores não sabem efetivamente o que a LGPD vai entregar. Então, as causas são que as organizações não entenderam simplesmente para que serve a LGPD, como é que ela se conecta com o objetivo de negócio. Então, as organizações elas começam a arrotar no mercado que elas são data-driven, né? Usam os anglicismos aí gerados aí pelo mercado, como Big Data, e elas entendem que estão fazendo uma mega transformação no seu modelo de negócio para se tornar competitivas com outras empresas. Mas elas não conseguem conectar isto com inovação, crescimento, melhoria contínua e principalmente com governança, porque a coisa mais difícil de uma organização fazer na LGPD é criar o programa de governança. Porque criar o programa de governança exige das pessoas liderança, coordenação, conhecimento, empatia, colaboração, inteligência e comunicação eficiente. E, gente, isto não é em qualquer organização que tu encontra. Então, se tu não enxerga este cenário de construção, nós temos verdadeiras mentiras da LGPD atualmente, que são as privacy washing. Eu coloco lá uma política de privacidade e aí eu faço o teste, fazendo uma pergunta para o DPO de contato, que às vezes nem existe, né? Se os meus dados estão sendo utilizados e com quem foram compartilhados. E a resposta não vem. Não vem porque não tem o programa de governança atrás da organização. Existe só a vitrine, existe uma máscara, existe uma casca. Hoje, nos programas de privacidade, da maior parte das organizações que fizeram alguma coisa. Então, são apenas políticas textuais que não conseguem mover a cultura da organização para o verdadeiro compromisso com a privacidade. Então, tem tudo a ver com o cenário do conto infantil da Alice no País das Maravilhas. É uma retórica, é um sonho que não se materializa.
Porque neste assunto ele não chega dentro de um conselho de administração com a diretoria. Ele é delegado a este setor jurídico que criam planos de ações. E esse plano de ação é um grande, como diria, ele é nefasto para que as organizações obtenham resultados. Por quê? Porque o plano de ação ele gera a síndrome da organização de "tô fazendo". E o que a gente espera num plano de governança não é "tô fazendo", é já fiz e estou num patamar de maturidade nível 2, nível 3, nível 4, e eu vou subindo degrau a degrau o nível de maturidade. Se eu não consigo refletir isso dentro do meu programa de governança, eu não tenho programa de privacidade. Eu tenho um plano de ação com 7 ou 8 tarefas que são bem cumpridas, talvez, pelo jurídico, e que são ditas, ok, a organização está adequada. E aí vem bobagens no mercado. Bobagens do tipo, olha, colaboradores estão vendendo a senha de acesso por alguns R$ 1.000 aqui e vendendo informação da empresa. E quando é que a gente descobre isso? Quando a gente coloca tecnologia lá dentro. Quando a gente começa a colocar softwares de DLP, softwares que rastreiam, que auditam o que as pessoas fazem dentro das organizações. Isso não estava no plano de ação da privacidade. Mas isto é uma ação fundamental para proteger as informações da empresa. E aí vem um cenário muito interessante, porque é como se a área de tecnologia confrontasse a área jurídica e disputasse em espaços. E eu não canso de ver organizações onde a área de segurança da informação entende que LGPD é com o jurídico e segurança da informação é com a TI, o que é uma aberração completa. Então, a gente se pergunta, né? Quanto tempo a gente perde hoje com discussões inúteis entre áreas e gerando conflitos, porque eu não tenho um programa de governança que regule os papéis e responsabilidades desses setores, dessas áreas e dessas pessoas. Eu preciso dessa diretriz. E uma das primeiras coisas que eu pergunto quando eu entro numa empresa sobre LGPD é: me mostra o programa de governança em privacidade. E pasmem, as empresas não têm programa de governança em privacidade. Elas têm o plano de ação de 7 ou 8 tarefas macro que supostamente endereçam a LGPD. Estas são as privacy washings. Por quê? Primeiro, elas estão mentindo para o seu público, para os seus titulares, e estão mentindo para elas mesmas. Então, a dificuldade de gerir e organizar essas diretrizes é tamanha que elas se complicam, inclusive separando segurança da informação da LGPD, quando o natural dentro de uma empresa que exerça e conheça programas de governança e tem liderança sobre isso, é unificar programas de privacidade com programas de segurança da informação, porque a interseção é maior do que as unidades isoladas. Então, quando é que a gente percebe isso? Quando a gente tem uma catástrofe cibernética. E aí a gente percebe o quanto a gente é desconectado, não é organizado para atender um incidente crítico. Então, a sensação que fica é que as organizações, nesses sistemas de governança, elas exercitam aquele famoso refrão da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o ditado de que sempre fizemos assim e que nunca deu problema se mantém. Então, se este é o novo ou o padrão de sucesso para gerir empresas, eu tenho receio de que muitas delas não consigam superar a próxima onda, que vai ser a onda da inteligência artificial. Porque basicamente o que nós estamos vendo a partir das privacy washings é que nós temos mediocridade de gestão nas organizações. Então, com a inteligência artificial, nós vamos ter um massacre corporativo,
Porque se as empresas não estão preocupadas com a sua própria proteção de dados ou a sua segurança, assim como no conto da Alice, qualquer caminho serve, inclusive o de verem as suas empresas fecharem, porque vão sofrer um ataque cibernético idealizado por uma inteligência artificial. Então, é assustador. Os exemplos atuais não faltam. Eu poderia aqui citar várias empresas que estão fechando suas portas por conta desses ataques cibernéticos, que nascem muitas vezes de dentro da própria organização, porque ela mesma não cuida de si. Então a gente vê casos de gestão desse assunto como se fosse uma governança juvenil, uma governança desconectada da realidade do mundo, onde basicamente o mundo é digital, os dados são digitais, os negócios são feitos à velocidade da luz e a informação é ouro para se tomar a decisão A, B ou C. E, e a gente vê gestores se omitindo nesse sentido. Então, quando todo mundo diz assim, olha, agora a pauta cybercrime ou cybersecurity está na pauta dos conselhos ou dos CEOs. Desculpa, não é verdade. Essa é só um desejo, uma intenção dos players de tecnologia, mas na pauta dos conselhos não está cybercrime e cybersecurity. Porque se tivesse, a gente faria a leitura da política de privacidade e entenderia que aquela política de privacidade não é um Ctrl+C, Ctrl+V da empresa do lado. Ali dentro tem a essência da cultura da organização, de como ela realmente faz privacidade. E quando a gente perguntasse para o DPO se os meus dados estão lá, teria um processo de resposta sim ou não, ou um processo de questionamento sobre que dados eu preciso e quero saber. Isso não tem. Façam um teste. Entram no site das empresas que têm política de privacidade e façam um questionamento para os DPOs. Vocês não vão receber resposta em 90% dos casos, porque não existe o DPO atrás daquele e-mail. Não existe o programa de governança que estabeleça o processo atrás da organização, porque as organizações não sabem a que vieram nesse assunto. Então elas só sabem que elas têm que se defender da NPD. São organizações reativas que não conseguem sequer entender as quadrilhas internacionais de cybercriminosos que tem aí, como o Lapsus, o Conte, o APT10, o Fancy Bear ou o Lazarus Group. Se isso tivesse em pauta de conselho, nós estava discutindo e chegava no conselho qual é o comportamento e que tipo de empresas esses grupos de cybercriminosos atacam. Isso não está em pauta de conselho. Isso é uma ilusão. Então a gente tem uma ingenuidade de querer demonstrar para as organizações que esse é um assunto importante. E não é. Por quê? Porque esse assunto só se torna importante quando a empresa é realmente atacada e violentada nos seus dados. Então, se a gente não tem uma visão clara, se a gente não tem um plano estratégico, se a gente não tem governança, nós temos o que como consequência para as organizações? Nós temos, primeira coisa, indecisão. Quando eu não tenho um programa de governança, eu não sei como tomar decisões que são importantes para o negócio em questão de minutos e horas. Então, eu sou alvo, certamente, de um cyberataque porque eu realmente não me preparei para ele. Eu tenho dentro da organização, quando eu não tenho programas de governança, falta de motivação. Porque se as pessoas que são delegadas para fazer esse, essa adequação, por exemplo, principalmente o jurídico, não tem objetivo claro em mente, e isso vira um mini plano de ação com 7 ou 8 tarefas, essas pessoas vão abandonar esse plano de ação e vão se desmotivar. Por quê? Vai gerar um sentimento de tédio, de desânimo ou até de sabotagem interna. Depois, terceiro, as empresas acabam investindo em treinamento, mas como não mensuram conhecimento e não cobram isso no dia a dia, no seu hábito comportamental, elas só perderam tempo, dinheiro e recurso. E isso levou novamente a sentimentos de frustração, de arrependimento
e gerou conflito interno. E a gente tem uma dificuldade muito grande com a ausência de programas de governança de medir sucesso. Porque se eu não tenho a meta e eu não sei aonde chegar, como é que eu posso dizer que a minha jornada de LGPD é um sucesso? Eu não tenho. E é por isso que a maior parte das organizações não divulga cases de sucesso em LGPD, porque elas não sabem qual é a meta. São as privacy washing. E como é que eu resolvo isso, gente? Eu preciso criar o programa de governança e privacidade e proteção da informação como uma coisa só. Existe método para criar isso. Existem KPIs ou indicadores para mensurar minhas metas. Eu preciso estruturar isso como um grande programa de gestão. E aí vem a nossa dificuldade. Como a gestão da maioria das organizações é medíocre, é óbvio que não vai sair um programa de governança de modo fácil. Tem que ser a forceps. E quando é que vai ser a forceps? Ou quando um grande parceiro de negócio exige, ou quando tu sofre uma fiscalização, ou quando tu sofre um cybercrime, ou quando tu sofre uma sabotagem. Então, a LGPD é a preparação para a regulação da inteligência artificial. Nunca esqueçam disso e nunca esqueçam que eu disse isso para vocês. A LGPD chegou para vocês organizarem o controle dos dados da organização, porque eles são matéria-prima para os softwares de inteligência artificial que chegaram, estão vindo e vão ocupar espaço nas organizações, inclusive retirando muitas pessoas das suas atividades por conta desta gestão sobre esta informação. Então, fica aqui o meu convite para que a gente defina um programa de governança em privacidade dentro da organização, com metas, objetivos, papéis e responsabilidades, indicadores, regras e uma série de outros itens que a gente pode explorar num futuro podcast, mas sem isto, nós não vamos começar a trilhar uma jornada de LGPD de sucesso. Nós precisamos realmente de melhoria na nossa gestão corporativa. Bons negócios a todos e até o próximo episódio do nosso canal Negócios, TI e Direito. Um abraço, tchau, tchau.